A resposta é que a lei está desmoronando. Você tem um juiz ativista que não só atacou o Bolsonaro, mas também ele tentou fazer reivindicações extraterritoriais, até mesmo contra cidadãos americanos, ou contra alguém postando online dentro dos Estados Unidos da América, e ameaça ir ainda mais longe, né, nessa questão. Então haverá uma resposta dos Estados Unidos da América a isso, e é isso que você sabe, teremos anúncios em uma semana ou menos sobre as medidas adicionais que pretendemos tomar, mas isso não é o julgamento, é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir empresas americanas e até pessoas que operam nos Estados Unidos. 16 de setembro de 2025. Enquanto você assistia ao vídeo do secretário de Estado americano Marco Rubio, uma decisão está sendo tomada em Washington que pode mudar o destino do Brasil para sempre. Sanções econômicas, embargos comerciais, isolamento financeiro internacional. Não é ficção. Não é teoria conspiratória. É o que pode acontecer com nossa nação nos próximos meses. Mas por que o Brasil chegou a este ponto? Por que nossa democracia está sendo questionada internacionalmente? E mais importante, ainda há tempo de reverter este cenário? Nos próximos minutos você vai descobrir informações que a mídia mainstream não tem coragem de reportar. Você vai entender por que milionários brasileiros já estão movimentando fortunas para fora do país. Vai descobrir as assustadoras semelhanças entre o Brasil de hoje e a Venezuela de 2005. E vai saber exatamente qual o prazo que temos antes de cruzar uma linha sem volta. Porque se você acha que sanções internacionais não podem impactar sua vida, você precisa ver o que aconteceu com países que subestimaram o poder econômico americano. As próximas eleições podem estar em risco. Nossa soberania está sendo questionada. E o tempo para agir está se esgotando. Inscreva-se no canal, ajuda-nos a divulgar todas as informações e fica até o final, porque as informações que você vai ver podem ser cruciais para o futuro da sua família e do Brasil. Vamos começar. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Brasil sob novas sanções, o que vem por aí? Claudinho, tu sabias que o Brasil pode estar a apenas alguns dias de sofrer sanções económicas ainda mais graves e que se calhar a gente vai pensar que aquela crise global de 2008 ela parece que vai ser ou foi só um arranhão. Imagina só. Imagina. Cara, eu vou dizer uma coisa que vai chocar nossos ouvintes. Espectadores, não é? Também. As sanções já estão sendo preparadas em 3 frentes simultâneas. E elas não vão mirar apenas no Supremo. E tem mais, não é? Além disso, existem outros documentos, não é, que foram mostrados por certos veículos de comunicação americanos, não é? E que mostram que o governo americano já nem considera o Brasil uma democracia plena. Não é? Ou seja, estamos praticamente sendo classificados no mesmo saco de certas ditaduras do mundo inteiro. Não é? Ou seja, isso é gravíssimo, não é? Se você acha que isso é exagero, fica até o final, porque vamos mostrar o telegrama confidencial que mudou tudo. E por que milionários brasileiros estão desesperados para tirar dinheiro do país? Pessoal, nos próximos minutos vocês irão descobrir e irão perceber o porquê de certas revelações que vão mudar a forma como vocês enxergam o Brasil atual, não é? E o porquê da nossa elite, aqueles bacanas, né, os milionários, né, aquela turmazinha do Plim-Plim, né, e ela está completamente dividida ou entre resistir ou colaborar com o mesmo autoritarismo que a gente tem neste momento. Não é? Qual a diferença entre o Brasil de 2025 e a Venezuela de 2005? E por que cancelamentos de vistos não funcionam mais com pressão internacional?
Mais uma vez, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, depende do fuso horário, né? Eu sou o Armando. Nós analisamos as crises políticas dos últimos anos, não é? E o meu amigo Claudinho, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Eu sou o Cláudio, especialista em relações internacionais. Ó, que sacanagem. Entre aspas, né? Não, vamos desvendar o que mídia internacional, tradicional, não tem coragem de contar. E neste episódio você vai enxergar e descobrir 7 coisas que são para nós chocantes, não é? Primeira, que é quais sanções específicas estão sendo preparadas e quando é que elas serão verdadeiramente ou realmente implementadas. Essa é a primeira, não é? E aí, nós temos uma segunda situação, por que os brasileiros realmente, aqueles que têm condições, têm muito mais poder que na Venezuela? Isso pode salvar ou condenar a nossa democracia. Em terceiro lugar, o que realmente acontece nos bastidores diplomáticos após bloqueios de redes sociais, após bloqueios de perfis, após bloqueios de posts, não é? Em quarto lugar, porque os países árabes estão começando, e já é normal, oferecendo refúgio para essa elite, não é? Infelizmente. E chegamos a um quinto, como a China está se posicionando para ser nossa única salvação econômica. Sexto, qual o prazo real antes de cruzarmos a linha sem volta? E sétimo, porque o governo americano pode estar, neste momento, considerando até mesmo chegar no radicalismo de uma intervenção militar no Brasil. Sim, não ouviu errado. Pode acontecer, ninguém está livre disso, não é? E quem sabe, não é? Se você ainda não segue o canal, aperta esse botão agora, porque essas informações não vão estar em algum lugar nenhum por aí. Pode procurar na internet brasileira, que vocês não vão encontrar tão fácil assim. Exatamente. Vamos então ao nosso resumo, não é? Vamos direto ao ponto, não é? Que tipo de sanções é que tu achas que estão sendo preparadas contra o nosso Brasil? Cara, de acordo com as nossas pesquisas, agora sem brincadeira, nessa parte internacional lá, eu tenho informações de 3 fontes diferentes que estão buscando cancelar vistos. Estão falando de 3 frentes coordenadas. O establishment americano, ele tem ali uma condição de fazer um estrago. E para que os nossos espectadores, nossos ouvintes do podcast também possam entender essas 3 frentes, explica um pouco melhor e detalha um pouco melhor essas 3 frentes. É justamente o que eu falo, são sanções financeiras, né? Já tem a lei, tem a Act contra indivíduos específicos. Depois tem uma frente que vem das tarifas punitivas em setores estratégicos e uma terceira frente que é a exclusão parcial do sistema SWIFT. E aí, claro, os bancos brasileiros estão fora. Sim, ou seja, se a gente ver todo o sistema bancário, a gente pode até dizer que isso aqui é praticamente a mesma coisa que fizeram na Rússia, né? Se eles implementarem isso, né? Exatamente. E na Rússia, você viu, em 72 horas acabou com tudo. Sim. Quer dizer, de forma cirúrgica, eles vão podendo excluir bancos. Eles vão fechando transações relacionadas às pessoas sancionadas e também vai ter reflexo sobre todo mundo. E qual é o impacto disso na nossa economia brasileira? O que acabamos de falar, né? Um exemplo concreto. Vão aplicar tarifas punitivas de 25% na soja brasileira. Se aplicarem no exemplo, né? Temos que dizer isso. Como fizeram a China. A China já fez isso. E se perdeu 15 bilhões de exportações em 2018, no primeiro ano. E em relação às sanções financeiras, seria o quê? Seria pior, não é? Pior ainda, porque qualquer empresa que faça negócio com pessoas sancionadas fica proibida de usar o sistema financeiro americano. E aí, velho, o que vai acontecer? Um banco brasileiro, um banco europeu, um banco asiático não vão poder se conversar. Exatamente. E isso provocaria, nesse caso, um isolamento completamente total dos bancos e das corretoras brasileiras, não é? E cada vez mais, porque isso é progressivo. Esse isolamento, ele vai ficando, vamos dizer assim,
refém de duas estratégias, vamos colocar dessa maneira, tá? Sendo debatidas em Washington. E explica melhor um pouco essa questão das duas estratégias, não é? Seria... Então, a primeira estratégia é uma cirurgia de precisão. Ou seja, eu vou mirar em apenas certos problemas relacionados em um círculo restrito. E a estratégia B seria? Aí é que é mais complicado, porque eu vou queimar a floresta. Eu vou sancionar todo o sistema, vou forçar uma reformulação completa. Eu vou mudar tudo, cara. E qual é a diferença na prática disso? Na estratégia A, você isola os mal atores e espera que o sistema se autocorrija. Isso não acontece, não adianta. Então vai para a estratégia B, que você vai forçar um colapso controlado para reconstrução. E qual achas tu que eles irão escolher? Cara, é difícil falar, porque vai depender muito do que acontecer nos próximos dias. Mas a gente pode analisar pelas nossas buscas que a estratégia B ela está ganhando força após 3 eventos específicos. Agora podemos também detalhar quais seriam esses eventos, não é? O primeiro foi o bloqueio das redes sociais sem um respaldo legal. Exatamente. E aí, a prisão de brasileiros por posto. Seria o segundo, não é? Que seria a segunda situação. E o terceiro, que é o mais agravante que a gente vê, Herman, fala. A interceptação de comunicações diplomáticas americanas pelo governo brasileiro. Isso cruzou uma linha vermelha e não tem volta, cara. E como é que nós sabemos que houve uma interceptação dessas comunicações, dessas informações? Porque informações classificadas de conversas entre diplomatas americanos sobre o Brasil, a condição em que o Brasil se encontra... Vazaram para aqui, para o Planalto. E isso só acontece por certo tipo de atividade, né? Botaram lá um spy lá para resolver o problema. E os americanos souberam disso e agora, claro que vão ter que atuar, não é? Porque o governo anterior, né, mexeu os pauzinhos lá e aí não se sabe como se tem prova disso, né? Por isso que a mudança de tom diplomático foi tão radical. Tu achas que sempre que se fala da diferença entre Brasil e Venezuela, nós estamos a falar de algo que é comparável? E como é que nós podemos explicar isso melhor? Se a gente considerar que em 2005 tinha uma economia baseada em 95% no petróleo controlado pelo Estado na Venezuela, Hugo Chávez nacionalizou tudo e concentrou o poder. E o Brasil, o que é que acontece e o que é que é diferente? Não é? Hoje nós nos encontramos em 10ª economia mundial, com uma oligarquia, e aí vem bilionários em múltiplos setores. Por exemplo, dentro do agronegócio, dentro da mineração, dentro da tecnologia, né? A Faria Lima, os financeiros. E essa elite tem um poder de pressão infinitamente maior. Isso, quando a gente vê tudo isso acontecer, seria bom ou ruim para nós? Não é? Essa é a questão que os nossos espectadores colocam, não é? E aí fica complicado, porque pode ser dúbio isso, pode ser os dois. Se a elite pressionar contra o autoritarismo, temos uma salvação, entre aspas. Se ela se aliar ao regime, vamos ter um autoritarismo turbinado. E qual seria o caminho que tu achas que eles estão escolhendo, não é? Aí é que está o drama. A elite está dividida em 3 grupos. Então tem gente colaborando, que são os colaboracionistas, tem os resistentes e tem os fugitivos. Vamos explicar um pouco aos nossos espectadores o que é cada grupo, não é? Tá, quem está colaborando acha que pode controlar o regime por dentro. Então esses são os mais perigosos. Por quê? Porque eles são, vamos dizer assim, manipuladores. Os resistentes estão financiando a oposição silenciosamente. Pior ainda, porque eles estão na sombra. Exato. E os fugitivos
estão tirando o dinheiro do país. Esses talvez sejam os mais perto, né? Esses que estão indo para o êxodo que nós já falamos lá nos nossos episódios anteriores. E qual tu achas que é o grupo que está indo mais na frente neste momento? Cara, eu acho que os fugitivos estão viajando com mais força. E isso também é um péssimo sinal para a nossa economia, não é? Porque quem conhece o sistema por dentro e que está correndo, não é? Vai causar um caos na economia também, não é? Quais são os dados que a gente analisou e que temos para disponibilizar para os nossos espectadores? Se você for buscar nas informações que a gente buscou, você vai encontrar lá, saíram 47 bilhões em 6 meses do Brasil em operação de capital. Isso é 3 vezes a média histórica. Ou seja, tu mencionaste algo que também sobre países árabes, não é? Neste caso até fui eu que falei na apresentação. Eles estão até, como o caso do rei de Espanha, né? Estão oferecendo refúgio para a nossa elite, não é? Isso é mais sério do que parece. Exatamente. Porque Emirados Árabes Unidos, Qatar, Arábia Saudita, criaram programas expressos de residência para brasileiros com patrimônio acima de 10 milhões de dólares. E como é que isso aconteceu assim tão rapidamente e como é que eles começaram a divulgar isso para os brasileiros, não é? Eles buscaram alguns motivos, entre eles 2 que são mais visíveis. Primeiro, eles querem que esse capital, segundo eles, se posicione como alternativa ao Ocidente para elites fugindo de regimes autoritários. E como é que ele funciona? Explica para os nossos ouvintes e espectadores. Funciona mais que ou pode-se criar um problema geopolítico imenso, porque o Brasil está perdendo suas elites produtivas para os países que não compartilhavam valores democráticos. E a China, como é que ela vai entrar nessa história depois de tudo que nós referimos? Não é? Aí é que é a sacanagem. O chinês está jogando xadrez, enquanto todo mundo está jogando dama. Ele é muito mais rápido. A estratégia deles, eles estão construindo um muro, vamos dizer assim, sabem que se o Brasil for isolado pelo Ocidente, não vai ter para onde a gente se tornar parceiro econômico, né? Parceiro econômico com outros, né? Virar exclusivamente dependente deles. Sim. E isso seria muito bom para a China, né? Seria muito bom, né? Seria ótimo, né? Porque o Brasil isolado significa acesso privilegiado às nossas commodities. Sem escrúpulo. Nosso mercado interno, as nossas reservas minerais. E para nós seria algo bizarro e até horrível, né? Não dá nem para falar, né? Isso nós vamos virar uma Venezuela com mais recursos, rica em commodities, mas dependente de um único país autoritário que vai poder comprar a preço de banana ou colocar preço e o único parceiro, nossos produtos. O único parceiro, né? E tu achas que como é que isso é planejado? Como é que é o playbook, né? Cara, eu vejo, né, como a gente já estudou um pouco de geopolítica, não existe coincidência. Os amarelos não precisam invadir o Brasil militarmente, porque eles já conseguiram nos isolar em algumas partes. Diplomaticamente, nós estamos na mão deles. E qual seria, por exemplo, neste caso, depois de saber tudo isso, qual seria exatamente o prazo real, né, que o Brasil tem antes de cruzar essa linha que já não tem retorno, né? Essa linha sem volta? Baseado em algumas situações que, se a gente for colocar, os próprios americanos, eles já estão vendo que, se nada mudar dramaticamente, março de 2026 pode ser um deadline. E por que seria essa data tão precisa, esse março de 2026? Por que é que tu achas que os americanos falam tanto dessa data? É porque lá, nos Estados Unidos, começa as campanhas ou a preocupação pelas campanhas eleitorais americanas de meio mandato. Nenhum presidente quer lidar com uma crise internacional durante uma eleição. Uhum. Então, ou resolve antes, ou deixa explodir depois. E o que pode, além disso, mudar esse cronograma? O que é que poderia acontecer para mudar tudo isso? Existem alguns cenários que a gente pode avaliar. Entre eles, 3 mais evidentes. Aceleram tudo. Primeiro, se prenderem algum americano no Brasil.
Aí a coisa vai degringolar. Segundo, se cancelarem a eleição de 2026, aqui. Sim. E terceiro, se houver violência contra opositores. E o que é que tu achas que, segundo o que nós tivemos de informação, o que é que tu achas que retardaria esse desenrolar, não é? Seria uma mudança radical no comportamento de determinadas situações, entre elas a Suprema Corte. Porque redes sociais, anistia para preso político, isso tudo pode levar a uma nova virada, vamos colocar assim. Tu achas que isso ainda hoje poderia acontecer? Tu achas? Cara, regimes autoritários não recuam voluntariamente. Isso é um facto. Eles só recuam sob pressão extrema. E o que é que tu achas, ou o que é que nos foi passada a informação, o que é que poderia acontecer como pressão extrema, para acontecer um tipo de desfecho de retorno, não é? Aí nós entramos num território mais perigoso. O B2 pode chegar. Pode acontecer uma pressão militar muito forte. Então tu estás dizendo que os americanos cogitam, e pode ser, seja uma verdade, né? Cogitam até uma ação militar aqui no Brasil, não é? Eu não estou dizendo que isso pode acontecer, tá? Mas é uma opção que está sendo discutida em círculos de segurança nacional americana. Americana, exato. Por quê? Já estão plantando praticamente uma operação na dentro do Venezuela. Paraguai. Isso, e tem a operação na Venezuela, não é? Ou seja, quais seriam esses modelos que poderiam existir, não é? Existem 3 modelos, né? Basicamente. O modelo do Panamá, que foi em 1989, que foi uma operação cirúrgica para remover aquela liderança tóxica, entre aspas, na visão deles. O modelo de Granada, em 83, ocupação temporária para restaurar a democracia. E o do Iraque, em 2003, que foi uma mudança completa de regime. Exato. E qual achas que seria, se fosse o caso de intervenção, qual seria o modelo que aplicariam no Brasil? Se caso houvesse, claro, entre aspas... Eu acho que eles seriam mais brandos ou mais calmos, provavelmente o do Panamá, que é uma operação rápida, localizada, cirurgicamente falando, que tem o apoio dos militares brasileiros descontentes, porque nós temos muita melancia perdida aí. E tu achas que uma grande parte dos militares apoiaria isso? Achas que esses melancias chegavam lá? Essa é a questão-chave. Se os militares brasileiros se convencerem de que o regime é ilegítimo, podem facilitar uma transição assistida. Mas mesmo não tendo feito isso no passado, ou não tendo feito isso até agora no presente, tu achas que eles não pensariam 2 vezes, até para não violar uma questão de soberania? Mas eles tinham que usar uma justificativa da responsabilidade de proteger. Sim, como está na Constituição, não é? É o conceito da ONU para intervir quando o governo persegue sua própria população. E tu achas que isso iria funcionar dessa forma? Achas que iria continuar um pouco aquela resistência ainda de certos setores ou não? Cara, seria catastrófico, tá? Politicamente falando, mas não militarmente, sim. Porque criaria uma estabilidade por décadas, como já aconteceu. Então, resumindo um pouco a situação para os nossos espectadores, o que é que a gente podia dizer, não é? Mais? Não é? Estamos numa encruzilhada histórica. Estamos bem arranjados, não é? Estamos bem arranjados. O Brasil está no mesmo ponto que a Venezuela estava em 2005. Mas tu achas que ainda dá tempo ou não? Se vai dar tempo para reverter, aí só Deus sabe. Só medidas drásticas podem acontecer. E no caso de não se conseguir reverter, o que é que aconteceria agora, a seguir? Não é? Aí nós vamos virar um estado pária, né? Dependendo da China, isolado do Ocidente, com nossas elites produtivas no exterior. E com os investimentos no exterior também, e com a nossa economia não dependendo mais de dólar e chinesando, né? E aí nós vamos ter muito mais... E o tempo agora funciona um pouco como... Cara. O tempo funciona contra nós agora, né? Cada dia que passa as nossas opções vão ficando mais extremas. E qual seria a nossa previsão final para esse desfecho? Com todas essas informações, o que é que tu achas? Se as eleições de 2026 forem canceladas ou fraudadas... Ou intervencionadas, nesse caso, entre aspas. Tudo entre aspas, não é? Porque não podemos falar dessa forma, não é? Então vamos ter uma intervenção internacional. E se forem realizadas minimamente livres, o que é que tu achas? Vamos
ganhar mais 4 anos para a gente tentar. consertar de novo. Para tentar, né? Para tentar. Infelizmente. Ok, pessoal, recapitulando um pouco o nosso podcast, né? As sanções, elas estão sendo preparadas em 3 frentes, segundo as informações dos americanos, né? A nossa elite está um pouco dividida entre fugir, resistir ou enviar todo o capital para o exterior. E temos menos tempo do que a gente imaginava. É ou não é, Cláudio? O Brasil está numa corrida contra o relógio. Ou restauramos nossa democracia pelos nossos próprios meios, ou os outros decidirão por nós. Ou seja, se você chegou até aqui, a gente pede a vossa ajuda, não é? Claro. Inscreva-se, compartilhe este episódio. É uma coisa que é urgente, não é? É um Brasil que é presente hoje, não é? Estas informações podem não estar disponíveis daqui a pouco, amanhã, a gente não sabe, não é? Então, dê uma força para todos nós e nós iremos publicar mais coisas, não é? Existem documentos secretos que mostram que a China planeja dominar o Brasil. Você não pode acreditar, mas a gente já está buscando alguma coisa sobre isso. Comprar de terras, compra de empresas, redes de energia, tudo isso está ficando complicado. E a informação, como sempre, é a sua melhor defesa. Então tens que ficar ligado sempre, e no Brasil, né? Ligado no Brasil, no nosso país, e temos que perceber o que está acontecendo todos os dias. Temos que ser críticos, quando temos que ser críticos, temos que ter liberdade para termos liberdade de exprimir, e temos que falar com os outros de uma maneira que os outros possam entender as nossas palavras sem invadir a liberdade dos outros, não é? É isso que muitas vezes as pessoas agora, nos últimos tempos, têm sido cerceadas, não é, Cláudio? E o radicalismo está muito presente. As pessoas estão muito eu contra eles. Poxa, deixa cada um viver sua vida da maneira que achar mais conveniente. Mas que todos se esforcem para o mesmo resultado, para a mesma solução. E não vamos isolar os elites, né? Aqueles os senhorzinhos do Blim Blim que querem coordenar tudo, mas que no final das contas eles têm o dinheirinho todo no estrangeiro, né? No exterior, não é? Então preocupem-se os brasileiros com o verdadeiro Brasil e esqueçam um pouco as elites, porque as elites mais tarde ou mais cedo, se calhar elas fogem, elas são presas, elas se radicam ou se instalam em novos países que têm esses regimes que protegem contra a extradição. Então não se preocupem com essas elites, porque o Brasil só avança com os brasileiros, não é? Vamos ser felizes e deixar os outros ser felizes também. Senta o dedo no like. Right to be